A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Logo após, nós teremos uma ministração incrível, poderosa, com o pastor Gisiel, no culto de Santa Ceia. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus irá mudar a sua vida, irá mudar a sua história. Mas me diga uma coisa, você já está inscrito no nosso canal? Não? Então se inscreve, clica no botãozinho, curta, compartilha, ative o nosso sininho para você receber mais notificação. Segue-nos também lá nas nossas páginas no Instagram, no Facebook e no TikTok. Vamos agora para essa ministração poderosa. Quando nós olhamos, irmãos, para mulheres que aceitaram a Jesus no período da igreja de Corinto. Aquele povo, irmãos, vivia uma promiscuidade muito grande. E as mulheres que viviam na promiscuidade, que aceitavam a Jesus, vinham com a marca do pecado. Elas vinham com a marca do mundo lá fora. E elas eram conhecidas porque elas andavam com a cabeça raspada. Porque qualquer um que olhasse para uma mulher daquela, sabia que era uma mulher que estava à disposição. E quando estas mulheres aceitavam a Jesus, elas ainda permaneciam sem o cabelo por um período, até que o cabelo crescesse. Então eu fiquei imaginando as irmãs de Corinto, no Evangelho, recentemente aceitaram a Jesus e estavam começando a sua vida na presença do Senhor, mas a sua cabeça ainda raspada, o cabelo ainda em crescimento. E eu fico imaginando elas indo à igreja de Corinto, e os turistas, as pessoas que vinham para aquele lugar, encontravam aquela mulher no caminho e confundia ela com a mulher da promiscuidade. Por quê? Porque ela ainda estava sem cabelo. Paulo aconselhou e ensinou dizendo, por um tempo, usem um véu sobre as suas cabeças. Para quê? Para que pudesse separar elas do mundo, para que pudesse haver uma distância entre a vida nova e a vida velha. Para que quem olhasse para aquela mulher, olhasse e falasse assim, algo diferente está sobre ela, porque ela não tinha os seus cabelos, mas ela cobria a sua cabeça para mostrar, não pertenço mais a esse mundo, não pertenço mais a essa promiscuidade, não pertenço mais a este reino humano, agora fui separada a um reino celestial. Então, irmãos, quando nós olhamos, porque Paulo precisou ensinar a igreja, porque a igreja passava por momentos onde havia a necessidade de um conhecimento da palavra do Senhor. Hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, uma escola bíblica abençoada, e o tema da nossa lição era Santa Ceia do Senhor. Na semana passada foi o batismo nas águas, e nesta foi a Santa Ceia. Nós aprendemos aqui hoje pela manhã a importância de nos reunirmos para participarmos da Santa Ceia. Pena que estávamos em poucos, porque a palavra do Senhor, ela hoje foi pregada nesta manhã. Eu até comentei, hoje vou pregar uma única mensagem, na escola dominical e no culto à noite. Porque, irmãos, precisamos entender a importância do ato de participar da Santa Ceia. E quando eu cheguei na igreja, fui procurado por alguns irmãos, o meu coração se alegrou, porque estes que me procuraram entenderam a importância do ato de participar da Santa Ceia. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, Paulo ensina-nos, dizendo, na leitura nos versículos a seguir, dizendo, examina-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se a si mesmo, irmãos, não é nós olharmos para o nosso irmão que está do lado e avaliar a vida do irmão. Não é nós olharmos para a vida da nossa esposa, do marido, do cônjuge e falar assim, e aí, você vai participar da ceia? Não, Paulo diz assim, examina-se o homem a si mesmo. Depois que você examinou, aí então, toma do pão e do cálice do Senhor. Aqui, irmãos, nós vemos a importância de nós olharmos para o nosso interior. Eu vou dar um exemplo que dei hoje pela manhã, e os irmãos que estavam aqui pela manhã ficam quietinhos, tá? Vocês já sabem, então deixa o pastor fazer, né? E quem não veio vai ficar curioso, né, irmãos? Eu pergunto para os irmãos,
Quantos aqui já fizeram um suco de laranja, com a laranja? Ergam a mão. Vocês não fizeram, não? Irmãos, fazendo um suco de laranja, com a laranja, quando espremeu a laranja, o que saiu dela? Suco do quê? Suco de laranja. Há condição de tirar de uma laranja o suco de uma pera? Não, né, irmãos? Há condição de, ao espremermos uma laranja e termos o sabor de uva? Não. Então, irmãos, agora eu vou trazer isso para a nossa vida, para a nossa experiência de vida. Eu digo para os irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual diária. Estamos em guerras espirituais constantemente. Aí o irmão passa por uma luta, por uma guerra. O inimigo das nossas almas, ele peleja contra a vida do cristão. E nesta peleja, ele te espreme, irmãos. Ele te esmaga. E quando ele te espreme, quando ele te esmaga, a pergunta que fica, o que sai da tua vida? O que é exposto no momento em que você é apertado numa crise? A crise pode ser de diversas formas. Ela pode ser financeira, ela pode ser de saúde, mas a pergunta é, quando chega a guerra e você é apertado, colocado contra a parede, no momento de dificuldade, o que sai da sua vida? Irmãos, tem gente que sai palavrão, tem gente que sai coisas que não deveria, tem gente que expõe o velho homem, mas um cristão verdadeiro, quando é apertado dele, tem que sair o quê, irmão? Virtude. Virtude no Espírito Santo. Não é fácil, irmãos, mas para que saia de dentro de nós virtude, na guerra, na dificuldade, nós precisamos entender a importância da morte e da ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nós tivermos entendido que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que cada um de nós pudéssemos ter tanta intimidade com Ele, que basta apenas dobrar o joelho e clamar: Jesus, perdoa os meus pecados. Precisamos entender isso, irmãos, que o Senhor está 24 horas velando pela tua vida. O Senhor está 24 horas velando pela tua casa. O Senhor Jesus tem estado 24 horas velando pela tua família, pela tua vida. Ele tem zelado de ti. O problema é que muitas vezes nós nos deixamos ser dominados pelo velho homem. E o inimigo conhece, irmãos, as nossas fraquezas. O inimigo conhece e ele sabe aonde ele vai apertar para ver se o que vai sair de você é o velho homem ou vai sair virtude. Me lembro, já dei testemunho aqui, do meu pai quando estava trabalhando e acertava com o martelo no dedo, né? Errava a mira do prego e acertava no dedo. E no mesmo instante ele se abaixava em um momento e muitas vezes eu cheguei nele e falei: papai, o que aconteceu? E ele falava para lá: sai para lá, menino, para eu não pecar. Então, irmãos, veja que no momento de muita dor, no momento de muito sofrimento, ainda havia a preocupação de não deixar sair dele o velho homem. Apesar de que eu ia lá tentar, né? E aí, pai, está doendo? Né? Bateu mesmo no dedo? Mas por quê, irmãos? Pela curiosidade. Mas ele falava: menino, se afasta um pouco, eu estou orando. E ficava ali no cantinho, irmãos. Depois saía, ia cuidar daquele ferimento. Mas nós temos que entender, irmãos, e eu trago para a minha vida esse testemunho, porque eu presenciei isso por várias vezes. E a partir do momento em que nós olhamos e vemos que há necessidade de nós zelarmos do nosso interior e termos um zelo e um cuidado para com Cristo. E quando nós olhamos, Paulo diz à igreja de Corinto: examinai-vos primeiro. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que temos pecados.
porque nós somos sujeitos ao pecado. Caminhamos no mundo onde o tempo todo o inimigo tem colocado à nossa frente oportunidades para nós pecarmos. Momentos em que nós pecamos. Mas o Senhor Jesus Cristo, através da morte lá na cruz do Calvário, quando Ele entregou a vida dEle, pela minha e pela tua vida, deu a condição que pudéssemos chegar diretamente a Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, nós precisamos ter esse entendimento e esse zelo. Paulo, quando escreveu à igreja, deixa eu voltar para dentro da minha mensagem. Nós olhamos para a mensagem do Senhor e vemos que através da vida de Jesus, Paulo, ele traz para ensinar a igreja. No capítulo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Quando nós olhamos, irmãos, para estes versículos, nós vemos a revelação. É uma palavra revelada, porque diz assim, Paulo diz, porque eu recebi do Senhor. Então, foi o Senhor revelando a Paulo o que ele deveria falar. É uma palavra de Deus à igreja de Corinto, através da vida de Paulo. Eu sempre digo que a palavra do Senhor ministrada à igreja é um homem, o pastor, falando ao homem igreja a respeito da palavra de Deus direcionada ao homem, mas instituída por Deus. É uma palavra de Deus à igreja. E quando Paulo escrevia as cartas ensinando a igreja, era o Senhor instruindo a Paulo, dizendo: escreva à igreja, é necessário escrever. E daí ele começa a ensinar. E a palavra do Senhor diz assim: e tendo dado graça. Irmãos, quando nós pegamos ali o pão e o cálice, nós precisamos ter esse entendimento, precisamos ter gratidão, ser grato ao Senhor Jesus pelo sacrifício na cruz do Calvário. Precisamos ter esse entendimento, irmãos, de gratidão, porque, irmãos, nós colocarmos o quanto nós pedimos, o quanto nós buscamos ao Senhor, nós todos os dias apresentamos ao Senhor uma relação de necessidades e de aflições, não é assim? Dobramos o joelho e começamos: Senhor, eu te peço em favor da minha casa, eu te peço em favor do meu filho, eu te peço em favor do meu trabalho, eu te peço em favor da igreja, eu te peço em favor do círculo de oração, eu te peço em favor do grupo de jovens, eu peço em favor do grupo dos adolescentes, eu peço em favor do trabalho das crianças, eu peço em favor da escola bíblica dominical, eu peço em favor das famílias, e assim vai indo, irmãos, as orações. As petições, irmãos, é uma lista gigante. Parece uma lista de supermercado. É uma petição. Levamos uma relação de itens ao Senhor, lembrando a Ele das nossas necessidades. Mas quando nós vamos para o momento de gratidão, é assim: Senhor, obrigado pelas vitórias e pelas bênçãos alcançadas. Resumimos. Por que não colocamos na nossa oração a gratidão? Eu dou graça a Ti, Senhor, pelo círculo de oração que tem sido próspero e bênção nesta casa. Senhor, eu também sou grato a Ti pelo grupo de jovens que tem sido exemplar, tem feito um bom trabalho na casa do Senhor. Pai querido, eu Te dou graça pelas lideranças, eu dou graça a Ti pelo grupo dos adolescentes que tem crescido na Tua casa. Eu te dou graça, Senhor, pelo ministério infantil. Eu te dou graça, Senhor, pelo ministério da mídia. Eu te dou graça, Senhor, pelas famílias. Assim, irmãos, a gratidão deveria ser na mesma proporção dos pedidos. Não é verdade? Mas nós costumamos resumir. Então nós somos menos gratos
do que deveríamos ser. Precisávamos, irmãos, ter mais entendimento e chegarmos na presença do Senhor com gratidão. Quando um filho chega a nós e só pede, né? O filho, pai, eu preciso, pai isso, pai aquilo, pai uma relação, pai isso, pai aquilo. E o pai fica esperando o momento que o filho chegue, pai, obrigado, viu? Ontem eu percebi que o senhor fez um grande esforço, muito obrigado. Tomara que meu filho esteja assistindo, né, irmãos? Eita glória. Irmãos, a gente espera isso, mas por mais que nós não recebamos, por mais que não chegue na mesma proporção a gratidão dos pedidos, nós encerramos a mão para ajudar? Não. Quanto mais o Senhor para conosco. Quanto mais o Senhor. Mas, irmãos, leve em conta quanto mais bênçãos você teria se você fosse mais grato. Mais grato. Que pudéssemos colocar na nossa oração aquele louvor. Mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos na palavra do Senhor exemplos de que quando nós fizermos votos ao Senhor, nos colocarmos na presença do Senhor para fazer votos, precisamos ser gratos de imediato. A gratidão, ela tem que chegar antes do resultado do propósito, porque nos dá a certeza da vitória, nos dá a certeza da gratidão chegando na presença do Senhor e sermos já atendidos com uma resposta imediata da parte do Senhor. Eu creio nisso. Mas nós também olhamos, irmãos, e vemos de que não é também só apenas a gratidão, não é apenas a revelação, mas também, irmãos, nós precisamos entender na palavra do Senhor que também há necessidade do quebrantamento. E eu usei esta frase no dia de hoje, a respeito do quebrantamento. O que o Senhor olha para nós e Ele quer ver em nossas vidas? Ele quer ver uma vida quebrantada, um coração aquebrantado. Porque, irmãos, a vida do cristão se resume em sermos aquebrantados pelo Espírito Santo. E é Ele que trabalha, é Ele que convence, é Ele que age em nossas vidas. É o Senhor que trabalha em nossas vidas para que nós possamos ser alcançados pela sua misericórdia, para que sejamos alcançados pela sua graça. Quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, que Jesus, apesar dele ser Jesus, ser Filho de Deus, e estar com o propósito nesta vida, aonde ele esteve aqui, nós vemos 27 oportunidades, aonde foram relatados momentos em que Jesus se retirou para orar ao Pai. Nós não vemos momentos em que Jesus parou os seus discípulos e falou assim, vamos orar. Ele chamou os seus discípulos para estar com ele no Monte das Oliveiras. Mas nós vemos exemplos e momentos em que Jesus se colocou em oração. Havia a necessidade, irmãos, de Jesus orar? Será que Deus dos céus não estava o tempo todo olhando e acompanhando a Jesus aqui na terra? Eu creio, irmãos, que Deus dos céus, eu estou conjecturando, viu, irmãos? Passou os 33 anos que Jesus esteve na terra, o tempo todo monitorando ele. Havia um propósito dele aqui, mas o Senhor Deus estava monitorando a vida dele. E tanto é que quando nós olhamos, quando Jesus estava nos seus instantes finais na cruz do Calvário, ele fez uma oração clamando a Deus, ao seu Pai, pedindo ao Senhor no último instante. Mostrava que o Senhor Deus estava atento para com ele. Estava atento. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jesus se retirou, sabendo que nos dias seguintes seria preso, seria condenado, em uma condenação aonde era injusta.
Nós vemos que quando ele foi levado ao sinédrio, ele foi levado à noite. Não havia julgamentos à noite, mas Jesus foi levado à noite, às pressas, para ser julgado. Havia pressa de julgar Jesus, havia pressa de colocar ele no Calvário. Havia a necessidade de ser feito aquilo com rapidez. Por quê, irmãos? Para que houvesse tempo de executar um ato injusto para com o Messias. Ele não era digno daquilo que ele passaria. Mas num dia anterior ele se retirou para orar. Chamou seus discípulos e se retirou num momento de proximidade dele para com o Pai. Irmãos, eu te pergunto aqui nesta noite, em algum momento da tua vida, você já tirou um momento em particular para falar com Deus? Mas um momento em particular, irmãos, aonde você se isolou de todas as situações da vida, dos problemas da família, se colocou em particular com Deus. Irmãos, nestes momentos de oração, muitas vezes não sai nenhuma palavra. Não sai nenhuma palavra. Porque nós dobramos o joelho e começamos, Senhor, Senhor. Irmãos, nós não encontramos força para clamar, não encontramos força, mas ficamos ali gemendo na presença do Senhor. E eu fico imaginando Jesus, quando se retirou dos seus discípulos, no momento com o Pai, e a oração dele, irmãos, foi tamanha, ele sentiu tamanha dor, tamanho sofrimento, a responsabilidade que estava sobre os seus ombros era tamanha, que quando ele se prostrou na presença do Pai, o seu suor transformou-se em sangue, tamanha era a angústia que ele sentia na sua alma, tamanha era a angústia que ele sentia naquele dia, naquele momento. E eu fico imaginando, irmãos, que durante aqueles momentos, a única coisa que ele podia fazer era gemer na presença do Pai. E aqueles momentos, irmãos, se pudéssemos transformar aquele gemido em uma oração, se nós pudéssemos traduzir aquilo que Jesus queria expressar com aquela oração, com aquele momento em particular com Deus, eu fico imaginando ele pedindo ao Pai: Senhor Deus, meu Pai, não me afaste, que este dia passe, que eu possa suportar este momento, porque lá na igreja do Panamá tem famílias que precisam da salvação. Senhor, não deixe que eu passe deste momento, para que eu possa alcançar a vida do Gesiel, para que eu possa alcançar a vida do Eliel, que eu possa alcançar a vida daqueles que estarão reunidos naquele dia. Irmãos, eu fico imaginando o peso e a responsabilidade que estava sobre os ombros do Messias. Ele podia, irmãos, ali mesmo abrir mão de tudo, daquele sofrimento. Ele podia erguer a mão e falar para Deus: a partir de hoje encerra todo esse processo, eu vou voltar para o céu, não quero mais. Mas ele não fez isso, irmãos, ele suportou. Ele sabia que ele seria traído, ele sabia que ele seria açoitado. Irmãos, os açoites sobre Jesus, eles foram tamanhas que um homem natural, um homem não resistiria ao tempo de flagelo que Jesus suportou, mas ele suportou aquilo pela minha e pela tua vida. Não seria capaz de um homem suportar tamanho sofrimento. Muitos eram colocados em posições semelhantes, mas sobre Jesus pesava mais açoites, sobre Jesus pesava mais condenação. Sabe qual condenação pesava sobre Jesus ali nos açoites? A minha e a tua. A minha condenação, os meus pecados, as minhas falhas, mas também as tuas falhas estavam sobre aqueles açoites. A cada açoite daquele, eu fico imaginando vidas que foram alcançadas,
alcançadas através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Para que, irmãos? Para que nós pudéssemos nos reunir numa noite como essa e celebrarmos a volta desta mesa, para celebrarmos não a morte, não um dia de sofrimento, mas celebrarmos aquele que ressuscitou, aquele que entregou a vida, mas ressuscitou, para que nós pudéssemos nesta noite participarmos da Santa Ceia. Aí eu te pergunto: pastor, mas eu não vou participar, porque aconteceu um fato. Irmão, Jesus entregou a vida por ti na cruz do Calvário. Jesus entregou a vida por ti no Calvário. E você se julgando, colocando um fato, um ato que vai impossibilitar você de estar na presença do Mestre. Um fato que vai te impedir da salvação alcançar a tua casa, a tua vida. Pastor, mas eu não sou digno. Mas o sacrifício de Jesus foi para te tornar digno das mansões celestiais. O sacrifício dele, a morte de cruz, foi para que você fosse alcançado, para que a tua alma não perecesse, mas você pudesse estar nas mansões celestiais. Então, se até o dia de hoje você não se deu conta ainda da importância do ato de participar da Santa Ceia, o que é a Santa Ceia, irmãos? É apenas um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Sim, é isso mesmo, mas através disso há um símbolo lá do Calvário. Quando nós pegamos um pedacinho do pão, nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós lembramos dos açoites aonde ele passou na cruz do Calvário, aquele caminho aonde ele carregou sobre ele aquela cruz pesada. Quando nós colocamos na nossa boca, nós lembramos do sacrifício dele. Quando nós ceamos, nós lembramos do sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário, e não foi em vão, porque ele ressuscitou e nos deu a condição da vida eterna, de chegarmos a ele, de nos chegarmos na sua presença e sermos dignos de participar deste momento tão precioso. Precisamos valorizar mais este momento. Precisamos valorizar mais o dia da Santa Ceia. Pastor, mas eu ainda não participo. Irmão, se tem algo que te impede de participar da Santa Ceia, procure o teu pastor, se aconselhe com ele, coloque a tua vida em ordem, coloque a tua vida em dia, para que você não perca a oportunidade de se achegar na presença do Senhor, de ser participante deste momento tão especial na presença do Senhor. Não podemos abrir mão deste momento tão importante, tão solene. O ato mais importante da igreja é o culto de Santa Ceia. Não podemos banalizar, não podemos tornar este culto como um culto qualquer, mas sim o culto, o momento, a oportunidade de nos chegarmos mais na presença do Senhor, de relembrarmos a morte na cruz, de relembrarmos o sacrifício que ele fez pela minha vida, mas também pela tua. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor, vamos relembrar, vamos trazer a memória do sacrifício de Jesus, vamos trazer a memória da importância deste ato de participarmos do sangue e do corpo do Senhor, através deste símbolo, através deste ato de colocarmos a mesa do Senhor. Louvado e exaltado és o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Aleluia. E creio que o Senhor tem falado nesta noite, não só o meu coração, mas também o coração da igreja. O Senhor tem falado não só comigo nesta noite, para que venhamos realmente nos chegarmos na presença dEle e valorizarmos a oportunidade. Irmão, não perca a oportunidade da salvação.
Não perca a tua salvação por nada. Não troque a tua salvação por um copo de cerveja. Não troque a tua salvação por qualquer oferenda do mundo, por qualquer oferta do mundo lá fora, mas se coloque verdadeiramente na presença do Senhor. Se coloque verdadeiramente na presença do Senhor, para que quando o Senhor tocar as trombetas nas mansões celestiais, você possa também ser alcançado nesse dia. Quem daramastou vermas, que possamos, irmãos, todos estarmos preparados para o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, porque o objetivo da morte de cruz era alcançar-nos e tornar-nos dignos de morarmos com o Senhor nas mansões celestiais.